Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Todo mundo fala Jesus, Jesus, o Salvador, Jesus. Mas vamos falar um pouco neste assunto sobre a finalidade de Jesus aqui na Terra. Jesus, o Salvador. Salvador. Quem perdeu com a morte de Jesus, hein? Foi o diabo, né? Lucifer. Como foi que ele perdeu com a morte de Jesus? Ele matando Jesus, ele ganhou ponto ou perdeu ponto? Quando Deus condenou o homem à morte, dizendo a Adão, maldita é a terra por tua causa, descerás a lavrar a terra, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Espinhos e cravos lhe serás por alimento. Debaixo de aflição comerás a erva do campo, até que volte à terra, porque dela foste tomada. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Gente, Lucifer pensou que ele tinha ganhado nessa daí. Pensou por quê? Porque a vida da terra é o derramamento de sangue. O homem morrendo, nascendo uns, morrendo outro e morrendo, tendo uma vida passageira aqui na terra, o reino dele permanecia. Porque se o homem obedecesse a Deus, no tocante à ordem que recebeu, o planeta continuava sob o domínio de Deus. E Lucifer não tinha vez. Mas quando Deus condenou o homem à maldição da morte, todos tinham que passar pela sentença da morte, morrer aqui. E quando morria, ia para onde, hein, gente? Claro, nascia, morria, isso aqui continuava. Nascendo e morrendo, e Lucifer continuava no poder, fazendo o quê? Fazendo maldade, que ele é mau. O coração dele só tem prazer no mal. Não é assim aqui na Terra, gente. Tem pessoas que só têm prazer no mal. Outros só têm prazer no bem. Entendeu? Tem gente que tem prazer quando vê alguém passando fome em volta dele, ele joga todo o alimento que ele tem fora, o que sobra, ele joga fora, mas não dá para quem está passando fome, porque ele tem prazer de ver alguém sofrer. Já tem outros que não, ele faz todo o sacrifício para matar a fome de alguém, porque ele não aguenta ver alguém passar fome em volta dele. São naturezas diferentes ou não são? Claro que são. E foi o caso que, como disse Jesus, a missão dele aqui na terra é mentir, matar e roubar. Foi o mundo que foi criado. E ele continuou nesta. A maldade dele foi tão grande que o Criador disse, arrependo-me. Vou destruir da terra o homem que criei, porque arrependo-me de o haver criado. Mas o Senhor deixou o homem permanecer para mais tarde ele mandar alguém, entendeu, gente? Vingar de Lucifer. Como? Aqui na terra tinha 2 homens, e o corpo deles não era barro, aquele que dizia assim, voltarás à terra, porque dela fosse tomado, és pó, e em pó te tornará. Não, aqui na terra apareceu 2 homens, que o corpo físico deles não era barro. E se não era barro, não tinha condições de virar pó. Eles permaneciam para sempre. Bom, Caim, filho de Lucifer, que Caim não era filho de Adão.
Ela se envolveu com alguém e ficou grávida. E mentiu para o marido que o moleque era filho dele. E esse moleque, como ele não era natural do pó, ele não morreu. Ele ficou vivo. Ia viver para sempre, ou vai viver para sempre. Mas quando o pessoal aqui se transformava em pó, a alma, gente, é um corpo com vida. E o corpo sem vida é espírito. Então, o homem dormia e o corpo se transformava em pó e a vida ficava sem corpo. Então, se tornou tudo em espírito. E esses espíritos eram aprisionados em uma escuridão. Era preso na escuridão. E lá eles ficavam, ia ficar lá para sempre, né? Mas veio Jesus Cristo, filho de também, entendeu, gente? Do mundo celeste. O Lucifer diz que o diabo é espírito, né? O diabo é Deus oposto. O diabo é espírito, Deus também é espírito. Então Jesus veio do Espírito de Deus, veio pelo Espírito de Deus. E Caim também veio pelo Espírito do diabo. O próprio Jesus citou isso, né? Lá nas cartas de João também está escrito que Caim é do diabo, enquanto Jesus é de Deus. E Caim, sendo do diabo, ele não veio do pó da terra. Ele nasceu na influência de Deus, oposto, que é o diabo. Enquanto que Jesus Cristo veio da influência de Deus, verdadeiro, criador de todas as coisas. Bom, nesse caso, então, Caim, como filho da maldade, filho da mentira, era mau. Ele aprisionava os mortos, morria, dormia, a carne virava pó e o espírito ficava preso na escuridão. Foi o caso de Jesus. E quando sepultaram Jesus, como ele não morreu, ele dormiu 3 dias. Ao terceiro dia, ressuscitarei dos mortos. O Senhor dizia: o Filho do homem será entregue na mão dos pecadores, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Quando Jesus ressuscitou, como ele entendeu, gente? O que ele fez? Ele entrou lá no galpão da escuridão e abriu a porta e aqueles espíritos que estavam na escuridão foram todos soltos. Está escrito que ele foi pregar aos espíritos, né? Na escuridão. Ele abriu a porta e soltou todos aqueles espíritos que estavam na escuridão. E ele apareceu como uma luz. Entendeu, gente? Mas a palavra diz que o homem amou mais as trevas do que a luz. A luz resplandeceu nas trevas. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo que alumeia. Quem é da verdade vem para a luz. Mas quem não é da verdade não vem. Então Jesus, ele abriu a porta, soltou todo aqueles espíritos que estavam em trevas. E ele foi uma luz resplandecente naquele mundo escuro. Mas só vem a ele quem é da verdade. Pode ver que o pessoal que está na escuridão, eles não vê Jesus. Entra tudo, só pinta em religião. É religião daqui, religião dali, religião daqui, religião dali, mas ninguém vê o Cristo. Por quê? Porque estão tudo no mundo da mentira. Só que aqueles que são da verdade, eles se agregam a um povo, dizendo que está agregado em Cristo Jesus. E lá tem aqueles que verdadeiramente estão em sintonia com Deus através da graça do Senhor Jesus. E aqueles que permanecem no escuro não vê nada. Ao contrário, fica zombando. Aí eu estava lá só tinha mentira, tudo que eu falo lá era engano, eu não conhecia nada, eu não via nada. Aí eles têm um tal de um verdadeiro evangelho aí, né, que eles partem para ele. Depois que eu conheci o verdadeiro evangelho, agora eu sou tudo. Aí abandona aquele grupo lá e entra dentro de um lugar aí solitário e fica lá, blá, 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 fala o dia inteiro. Grava horas e horas de gravação, você não entende nada. Por quê?
Agora, aqueles que são da verdade, a luz resplandeceu nas trevas, e os que são da verdade vêm para a luz. Mas os que não são da verdade não vêm, porque se vier, as obras é manifestas. Por isso tem aqueles que dizem que foi chamado por Jesus. Vai lá e faz um concerto com Deus dizendo que foi chamado por Jesus, mas o concerto não vale, porque ele não vê nada. Entendeu, gente? O mentiroso não tem sintonia com a verdade. Entendeu, gente? O mentiroso, a sintonia dele é com a mentira. Como a mentira está no escuro, o mentiroso está no escuro. Agora, quem é da verdade, a verdade está na luz, pertence à luz. O verdadeiro está na luz. E quem está na luz vê tudo, gente. Quem é da verdade tem um encontro marcado com Deus, mas quem é no mundo da mentira não tem. No mundo da mentira tem encontro marcado com o rei das trevas, o príncipe das trevas, que promete muita coisa e não dá nada. Tem aqueles que faz concerto com ele para viver tantos dias aqui na terra e ter tantos milhões, tanto dinheiro em glória. Mas vive mais atribulado do que as pessoas imaginam, sabe, gente? Só traz tribulação. Depois ele arrepende de ter feito o concerto, ter feito o pacto, mas não tem mais volta. Agora, quem faz um pacto com Deus, através de Jesus Cristo, esse vive aqui na terra, às vezes até numa situação que não é das mais aparentes diante dos homens, mas por dentro ele tem, entendeu, gente? Ele tem a luz de Cristo, e tem a sintonia com Deus e está sempre em comunicação com o além. E quando ele está próximo a ser recolhido da terra, ele começa a comunicar, olha gente, tal tempo eu estou viajando, estou indo embora. Não tem medo da morte, não. Quem está em Jesus Cristo não tem medo da morte, ele não vê a hora que ele é transportado desse mundo para o além. Aqueles corpos ficaram lá, gente, os corpos ficaram lá e eles dormiram lá e acordaram aqui no ventre de mulher. No mundo escuro, no mundo do esquecimento. E aqueles vieram aprendendo as coisas da terra, de maneira que aqueles que foram consagrados com o dom da verdade, esses, entendeu, gente? Esses começam a aprender alguma coisa acerca do além. Entra em sintonia com o além e começa a servir a Deus na esperança da vida eterna, dizendo que está na graça do Senhor. Eu achei graça diante de Deus através do sangue de Jesus. E a turma ri dele quando fala que está na graça, né? Aqueles que estão no escuro não veem aqueles que estão na luz. Porque o mundo da escuridão é um, gente. O mundo da luz é outro. Quem está em Jesus Cristo está na luz. Quem está fora de Jesus está no escuro. E você? Está na luz ou está no escuro? Tem certeza de que você tem o seu nome escrito? Entendeu, gente? Que abriram-se os livros e abriu-se o outro livro, que foi o livro da vida. E quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A terra e os céus, que agora existem, está reservado como tesouro para o fogo do último dia e a perdição do homem ímpio. No dia que, gente, da ressurreição final, que aqueles que hão de se salvar forem retirados da terra, que alguém vai dizer assim, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. O dia que esses bandidos subir, isto aqui vai tomar fogo. Está lá em 15 de 1 Pedro, né? 3,15 de 1 Pedro, está escrito lá, que a terra e os céus que agora existem, está reservado para o fogo do último dia e a perdição do homem ímpio. Mas para vós que conhecem a justiça, foram reservados novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, gente, Jesus Cristo aqui na terra, ele não é um corpo de barro,
Por isto, Jesus é o DNA de Deus. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Todo aquele que participar do sangue de Jesus e da carne de Jesus, tem o DNA de Deus. E quem tem o DNA de Deus é filho de Deus.